mercadoria, no sentido geral, seria isso, né? Ela ganharia uma existência própria, ela ganharia como se fosse uma vida própria, né? Descolaria do seu produtor, que é o trabalhador, e existiria num espaço próprio dela, né? Como se ela sozinha houvesse se criado. Então, a gente fala disso e ela, então, nessa condição, ela é própria para que possa haver ou possa continuar, então, a exploração. Né? Então, o trabalhador passa a ser explorado pelo fetiche da mercadoria. Então, a última coisa que eu li aqui com vocês foi a própria fala do Marx, né? A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir essas características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refletir como uma relação social existe ou existente às margens dele como propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Chama isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção da mercadoria. Então, nós terminamos dizendo isso. Aqui é o reflexo maior dessa mercadoria que, no sistema capitalista, ela ganharia a espécie de uma vida própria. Né? Ela estaria aí nesse sentido de uma espécie de vida própria. Seguindo, então, vamos para a página de número 8. Na página de número 8, nós vamos falar da ética da poupança ao consumo como prática social. Então, vamos seguir a partir daqui. E aqui nós estamos vendo, né, as ruas. Aqui é falar do Belle Époque, ou da Bela Época. Né? Em Paris, entre 1930 e 1940, surgiram, então, os grandes magazines de novidades, novelties, né? Onde era trazido ou se vendia tudo aquilo que era artigo de luxo, tudo que a burguesia havia produzido. Lembrem que a Bela Época, ou Belle Époque, como é chamado também, é o auge da sociedade burguesa. É o momento anterior às duas guerras, é o momento, então, que o pessoal coloca que a sociedade havia atingido o máximo, né? Que a sociedade havia atingido o ápice de todo o seu sentido, né? No caso aqui, de toda a sua glória, de todo o seu caminho e tudo mais. Então, esse momento do capitalismo, ele vai marcar, então, a ideia do luxo, né? O luxo extremamente desenvolvido, as senhoras, que todo glamour, a fotografia vai entrar aqui também, o cinema aparece, e o ritmo de vida dessa sociedade vai se diferenciando ao ritmo de vida da sociedade anterior. É uma nova dinâmica vai sendo incorporada, essa dinâmica vai estar associada aí aos novos rumos, né, da sociedade capitalista industrial. Então, esses grandes magazines eram lugares de encontro de pessoas, principalmente das pessoas ricas, né, e que constituíam um espaço de sociabilidade da burguesia. O surgimento dos cafés, os cafés de Paris, né, onde as pessoas, os ricos, sentavam e apreciavam-se horas e horas nas praças públicas ali, com os seus ternos elegantes, as mulheres com os seus grandes vestidos rodados, seus guarda-chuvas, suas luvas. Então, essa vida e essa diversificação de produtos vai transformando, então, as estruturas até mesmo espaciais, porque a partir de agora você tem novas construções, né? Construções com estruturas de ferro e vidro. Vamos pensar Paris, a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel vai ser um grande marco das conquistas capitalistas, né? Uma torre totalmente retorcida em ferro, gigantesca,
onde você sobe até a Torre Eiffel e vê quase toda a Paris, né? A capital ali, Paris, aquelas praças que estão ali. Então, é um monumento em louvor, em dignificação desse novo status, que é o status burguês, né? Que é o status da cultura burguesa da bela época que estava ali. Então, o luxo toma conta disso aqui. Então, esses novos aspectos aí vão ser e vão aparecer em diferentes meios de comunicação. Entre eles, a gente pode falar dos jornais, né? O rádio ainda não existia, o rádio ainda não se tinha nada por comunicação. Então, os principais meios de comunicação existentes até aqui eram jornais, né? E o cinema. O cinema era uma outra forma de comunicação, muito dado pela questão da fotografia, né? A fotografia que vai ganhar impulso, principalmente pelo aparelho inventado pelo Louis Daguerre, ou Daguerre, que também vai estar aí o chamado daguerrótipo, né? Que era uma forma de câmera fotográfica de tripé que ainda estava aparecendo. Mas nos jornais, o que era muito interessante, começam os romances de folhetins, que eram as histórias publicadas capítulo a capítulo, né, que expressavam o luxo, né, expressavam o sentimento romantista dessa época, né, porque o romântico nasce com o burguês. Então, toda essa era romântica vem aqui com esses momentos da literatura, e sem contar também os livros, né, que já eram comuns aí. Então, quando a gente fala dos grandes magazines, nós estamos falando a respeito dessas condições aqui. Né? Então, a experiência da modernidade. É até interessante nós lermos esse trecho, está no livro Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, A Aventura da Modernidade, de Marshall Bergman, um excelente livro. Ele diz assim: há uma modalidade de experiência vital, a experiência do espaço e do tempo, do eu e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, que é partilhada por homens e mulheres em todo o mundo atual. Denominarei este corpo de experiências de modernidade. Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo. E, ao mesmo tempo, que ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Ele está aqui baseada nessa frase do Manifesto Comunista do Marx, que o Marx vai dizer que tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que era eterno, tudo que era verdadeiro, tudo que era assim, permanente, agora na modernidade não existe mais, segundo a frase do Marx. Então aqui ele está falando a mesma coisa. Aí ele continua dizendo: os ambientes e as experiências modernas cruzam todas as fronteiras da geografia, da etnicidade, da classe e da nacionalidade, da religião e da ideologia. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, uma unidade da desunidade. Ela nos arrocha num redemoinho de perpétua desintegração e renovação, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um universo em que, como disse Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes, grandes descobertas das ciências físicas, com a mudança da nossa imagem, do universo, do lugar que ocupamos nele, a industrialização que transforma o conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo da vida, gera novas formas de poder. Os sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram no mesmo pacote os mais variados indivíduos da sociedade. No século XX, os processos sociais que dão forma a esse turbilhão, mantendo num perpétuo estado de vir a ser, vem ser chamado de modernização. Então, a forma que ele vai trabalhando essa ideia moderna. Página 8, marquem o segundo, o terceiro parágrafo. O segundo e o terceiro parágrafo, que é falando dessa modernidade. Então, havia uma crítica à modernidade.
E essa crítica à modernidade se dá por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela constrói, ao mesmo tempo que ela desenvolve, ela também destrói, ela também modifica. Nada, então, é eterno, assim como você tinha coisas mais permanentes, hoje as coisas que lhe davam sustentação não dão mais. Por exemplo, se é a família, a religião, né? A modernidade vai contendo, e não apenas contendo, mas também despersonificando aquilo que era de segurança total do ser humano. Então, nesse turbilhão de coisas, como o Marshall Berman está dizendo, que a modernidade vai se processando. Essa modernidade, então, página de número 9, né, ela vai ser marcada principalmente com o Fordismo. E aí nós lembremos, né, vamos lembrar que nós estudamos, o Fordismo, ele cria um novo estilo de vida a partir do consumo, né, da produção e consumo em massa. Agora, tudo é baseado nisso. Então, você produz muito e consome muito. O Ford vai gerar isso. Lógico, ele vem do Taylor, né? Depois vem o Ford com a sua linha de montagem, mas a ideia central agora é a produção e o consumo em massa, que outrora não existia. Né? Então, você não precisava produzir em demasia, não. Você também não precisava consumir demais. Você consumia aquilo que era essencial. Cria-se agora uma nova tendência, que é a tendência de você precisa consumir, e consumir cada vez mais. E nas décadas do século XIX, o sistema se baseava, então, na fase concorrencial, né? Empresas contra empresas, surgimento, então, dos primeiros grandes monopólios, aquilo que a gente pode denominar de capitalismo monopolista, né? Os cartéis, os trusts, né? As associações, os holdings vão surgindo neste momento e as empresas, então, vão se degladiando para ver quem consegue trazer para si o maior número de consumidores possíveis. Então, é o surgimento da fase concorrencial. Cada um vai concorrendo aí e cada um vai buscando o que tem de melhor para si. Página de número 10, até é importante a gente ir lá, marquem aí a página número 10, marquem o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo da página 10. Principalmente porque aqui vai começar o incentivo. Como é que eu vou incentivar as pessoas a comprar? Vou incentivar as pessoas a comprar liberando crédito. Então, os bancos vão ser um grande agente neste momento aqui. E vale citar, então, um pouquinho do título central que nós temos aqui, que é a ética da poupança. Essa ética capitalista, né, o espírito capitalista, a ética protestante, o espírito capitalista, vão ser pensados pelo sociólogo alemão Max Weber. Essa é uma das principais obras do Weber, é um livro pequenininho, né? Ele escreve muitas outras, mas nessa obra central, o Weber ele vai tentar entender o que é o capitalismo e por que o capitalismo dá certo no Ocidente. Quais são as características do Ocidente que vão fazer com que o capitalismo se desenvolva tão bem aqui e não lá, em qualquer outro lugar do mundo. Ele vai perceber duas coisas. A primeira coisa que ele percebe é que existia um pensamento contabilista. Então, naquele primeiro momento, o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, vai surgir um pensamento que é o pensamento mercantilista. Né? O mercado, a ideia contabilista do lucro que vai aparecer. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um determinado ethos social, né? Um valor social ligado a um movimento religioso. Ele está estudando o protestantismo nos Estados Unidos. E aí ele vai perceber que no modo de vida daqueles primeiros burgueses protestantes havia uma forma de viver, um ethos de vida voltado mais para a vida ascética e o trabalho regrado. Ou seja, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão e trabalhar para glorificar a Deus. Da onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem da teologia calvinista. Calvino dizia
que Deus fez alguns, a teologia da predestinação. Para Calvino, a graça de Deus, ou seja, a salvação de Deus, não é para todos os homens, são para alguns, que Deus já escolheu de antemão. Lá atrás, bem lá atrás, Deus já havia escolhido quem se salvaria e quem não se salvaria. O problema é que você não sabe se foi Deus que escolheu, ele não revelou isso às pessoas. Então, como eu vou saber que eu vou ser salvo ou não? Tendo uma mudança na minha vida. Então, aquelas velhas práticas, consideradas práticas que condenáveis na Bíblia, né, a vida desregrada, o sexo desmedido, o álcool, né, todas as outras coisas, isso caracteriza que, se eu estou ainda apegado a isso, eu não sou uma pessoa salva, eu não tenho a salvação. Então eu preciso ter uma vida ascética, uma vida livre das tentações ou fora das tentações deste mundo, né? Daquelas regalias demasiadas e tudo mais, e também voltada ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. Então, nesse sentido, o Weber capta que existia um espírito capitalista, né, um espírito capitalista que se coadunava com uma ética de vida do protestantismo. Por isso que ele escreve o espírito capitalista, a ética protestante e o espírito capitalista. Que, nesse sentido, ela vai, então, se aglomerar nesse primeiro momento do capitalismo. Mas qual é o problema desse primeiro momento do capitalismo? É essa parte desse ethos. Por quê? Porque esse cara não gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Então, como eu vou incentivar a pessoa a comprar? É aí que nasce, né, nessas cidades grandes e padronizadas, a publicidade. A publicidade, então, marca esse novo sentido que eu tenho para fazer as pessoas comprarem. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Hein, queridos companheiros? Alguma pergunta? Deu para entender essa parte da ética protestante e o espírito capitalista? O Gustavo está escrevendo. Tudo beleza, então. Então, se alguém tiver alguma pergunta, ou escreve aí no chat, ou abre o microfone e pergunta. Então, a publicidade ela vem como esse mecanismo que ela vai surgir agora, né? E ela vai trazer essas novas técnicas, eu até grifei, deixei vermelhinho para vocês, né? Essas novas técnicas de marketing que tinham como objetivo fazer o quê? Tirar esse cara dessa ética do trabalho regrado, tirar essa ética da vida cética, da poupança e levá-lo agora a comprar esses atos pecaminosos que eu escrevi aqui, né? Além disso, a vida acelerada das grandes cidades e a padronização dos produtos eram motivos de resistência, sentidos como estímulos a atos pecaminosos e até como fonte de angústia. Então, como é que eu vou inverter essa ideia? Como é que eu vou tornar o consumo não um ato de mal, um ato pecaminoso, mas um ato da bênção de Deus? A publicidade vai ter um papel muito importante. Na página 10, vocês têm a publicidade aí de publicidade informativa a instrumento persuasivo. Marquem aí o primeiro parágrafo, depois vocês podem marcar o terceiro parágrafo e o quarto. Terceiro e o quarto parágrafo podem marcando aí, tá? Então, vamos lá. Vamos ver algumas coisas aqui para nós. Primeiro, qual foi basicamente o primeiro estilo de anúncios ou de tentativa de fazer com que as pessoas pudessem comprar mercadorias? Foi os classificados. Então, como vocês estão vendo aqui, os classificados, então, vão ser essa primeira marca aqui. Né? Classificado é como a gente tem hoje. Ele divulga nada mais do que isso. Né? Você tem um caderno no jornal que vai oferecer serviços, produtos, né? Você tem alguma coisa lá. Então, como eu marquei aqui, ó, eles divulgam a utilidade prática dos produtos anunciados, mas também havia elogios exagerados, informações falsas sobre produtos e serviços oferecidos. Porque você tinha, né? Então, você colocava um determinado produto, né? Dizia que o produto era capaz de resolver, sei lá, um problema
de saúde, né? O serviço oferecido era o melhor serviço, né? De internet, vamos pensar assim, né? As indústrias de internet dizem, nossa, você vai receber os seus, sei lá, 60 megas, 120 megas, né, 200 megas que você comprou aí, mas no final você não recebe nem 10, nem 20, e fica no transtorno em casa para assistir às aulas ou para trabalhar os pais de vocês. Então, assim, os classificados tinham este momento aí. Aí aparece esse inglês, né, Alfred Northcliffe. E o Northcliffe, que foi fundador do Daily Mirror, mais tarde também proprietário do que vai ver o jornal Times, ele vislumbrou na propaganda, né, na publicidade, um meio de enriquecer os jornais. Então ele percebeu que a publicidade seria um vínculo de o jornal ganhar dinheiro e também possibilitar com que as empresas pudessem vender as suas mercadorias. O jornal seria então esse intermediário, essa fonte poderosa de intermédio aí entre a empresa e o comprador, né? O consumidor. Nesse período todo do século XX, foi acentuada principalmente com o Fordismo, a publicidade se transformou tanto na organização do trabalho quanto também na produção dos anúncios. Então os classificados não cabiam mais. E aí vão surgindo novas técnicas de anúncio, ou estilos de anúncio, como está no material de vocês, e esses anúncios agora tentavam induzir, convencer, levar as pessoas a consumir produtos. Um dos primeiros estilos de anúncios que nós vamos ter é o Reason Why, né? Ou razão da qual. Por que, que eu tenho que comprar tal produto? E aí esse produto me levava a um convencimento racional. Você precisa de tal produto porque tal produto vai fazer isso com você, ele tem esses poderes. Então eram anúncios com muito texto, destacando as qualidades técnicas do produto, indicando para você a razão por que você deveria comprar esse produto, adquirir um serviço, né, ter isso, porque era racional. Né? Você deveria, olha, aqui vai atender tal necessidade, ele vai fazer tal coisa. É muito que você vê, por exemplo, naqueles shoppings lá que você tem aí, nem sei o nome dessas empresas aí, mas que tem na televisão, tem na internet, aí passa a propaganda de um aspirador de pó, de um, sei lá, um produto maravilhoso, que vai revolucionar a sua vida. Aí o cara passa, você vê a propaganda 2 horas, o cara falando sobre aquele produto. Ele é um aspirador com poder, potência, não sei aonde. Ele mata ácaro, ele faz não sei o que, ele limpa a sujeira, ele faz, né, ele desenvolve tudo aquilo que você não acredita. Até hoje tem esse tipo de propaganda que é a Rise and We, que o pessoal chama aí também. Depois, então, há uma mudança considerável também nesse tipo de propaganda. Nós vamos para as famosas Scare Cops, né? Ou as propagandas da história de horror, né? No caso aqui, você cria medo das pessoas, né? Essa estratégia aqui, você contar uma história apavorante e faz com que a pessoa se assuste para consumir o produto, né? Eu fiz até uma brincadeira aqui no nosso material, tem até uma brincadeira aí, que é o caso de você, por exemplo, falar mal do hálito. Né? Ou seja, a moça que vai perder o namorado pelo seu mau hálito. Então ela tem que chupar uma pastilha, ela tem que fazer um gargarejo, ela precisa fazer coisas muito grandes aí, né, para evitar a halitose e que essa halitose roube o seu namorado. Então, as propagandas traziam medo, né, faziam medo na pessoa para que a pessoa pudesse comprar uma pastilha, um enxaguante bucal. Então, ela acabava sendo persuadida pelo medo. Tá? E essa foi a segunda forma que nós temos aí. E a terceira, que é até mais própria, hoje a gente até conhece mais, que são os testemunhais, né? Ou os testemunhos. É o cara que vai aparecer, é o artista
que aparece aí, e esse artista, então, ele literalmente ele chega para movimentar, né? Para falar com as pessoas aqui, né? Para mover as pessoas. Então você tem o Neymar, né? O Neymar segurando a chuteira, e aí tem a expressão, né? Nessa eu confio. Ou, por que não dizer da Friboi aqui, no comercial muito característico também, né? Confiança. Então, repare, não é apenas o produto que tem a sua credibilidade, mas é o artista, é o jogador de futebol, é a personalidade que vai dar assim, olha, nesse aqui eu confio, pode comprar, né? Pode adquirir, pode usar. Há dentro dele, então, uma certa credibilidade, né? A pessoa que se vê. Depois nós vamos falar sobre indústria cultural, e a indústria cultural fabrica esses tipos de personagens, e a pessoa, então, olhando o personagem, fala, poxa, se o Neymar consome, né? Se o Tony, acho que é Tony Ramos o nome desse ator, né? Se o Tony Ramos, ele está dizendo, nossa, então o produto é bom, verdadeiramente, o cosmético, o perfume, a comida, o material esportivo, a roupa, o carro, ou qualquer outra coisa é boa, então eu vou consumir. Então, muitas pessoas acabam sendo por isso, tá? Que marca muito bem esse novo modelo dos classificados. Página 11. Página 11. Tudo bem até aqui, galera? Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Tudo bem? Manda um joinha aqui, ó. Faz igual o professor, ó. Manda na tela um joinha, né? Manda um joinha aí pra gente, para dizer que tá tudo bem. Beleza, gente? Tá tudo pela ordem aí? Tá tudo pela ordem aí? Alô, terceiro ano, me escutem. Terceiro ano está comigo, terceiro ano está comigo. Vocês estão comigo, terceiro ano está comigo. Eu espero que esteja tudo certo. Então tá bom, obrigado. Porque às vezes, Gabriel, eu penso que eu estou falando sozinho, aí eu penso que eu estou louco, entendeu? Que eu estou falando para uma tela em branco. Né, Gustavo? Desculpa. Então, eu pensei que alguém tinha falado comigo, que aparece aqui na minha tela também e vai embora. Aí eu fico meio perdido. Tá vendo? É um momento de loucura. Eu estou quase louco aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gabriel, pela participação aí. Valeu, gente. Então, seguindo aí, página de número 11, vamos falar um pouquinho agora da publicidade na formação de um novo ethos social. Ou seja, aquele ethos que eu expliquei anteriormente para vocês, da poupança, do camarada que ele não vai consumir o determinado produto, porque aquele produto, de alguma forma, pode prejudicá-lo, né? Não, ele vai transformá-lo num pecador e ele vai poder até perder a sua salvação. Agora você tem uma reformulação nesse ethos social. E aí o material de vocês usa o sociólogo, o filósofo Edgar Morin. Morin, então, ele vai se referir às pessoas a partir daquilo que ele chama de identificação e projeção. Para ele, o capitalismo faz com que, e aí ele está usando a ideia da indústria cultural, e essa ideia da indústria cultural, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas elas passam agora a se identificar e se projetar naquilo que elas estão vendo, né? Em personagens, numa personificação fictícia. E aí é lógico, e aí ele vai trabalhar muito essa ideia, por exemplo, ele vai olhar muito claro lá nos gregos já. Nos gregos, quando os gregos faziam o seu teatro, o teatro era a própria personificação do indivíduo. O indivíduo que se colocava na máscara não era mais o indivíduo, e sim aquele que ele estava representando. Agora, de uma forma contrária, ao olhar a televisão, ao olhar o cinema, ao olhar o teatro, eu agora me projeto naquela pessoa, me projeto naquilo, né, na identificação que nós temos. Pensem as crianças mais novas, que quando elas vão vendo os atores que vão interpretar aí filmes de super-heróis,
né, que ficou muito famosos aí, né, nessa ascensão dos últimos 15 anos da Marvel, né, que ela conseguiu, até antes, até tinha os desenhos, né, mas para o cinema foi uma grande revolução. A criança, né, que se projeta, se identifica, então, como um super-herói, seja esse super-herói qual for, né, da Marvel ou da DC Comics, ou sei lá. A pessoa que assiste uma novela, né, e sofre com a novela, né, a pessoa que chora, né, a pessoa que ri, a pessoa que sente ódio, né, não é muito longe aí, quando você tem uma entrevista com um ator famoso, esse ator famoso interpretando talvez um papel de uma pessoa má, né, de um vilão da história, de falar que pessoas o confundem ele na rua com o personagem que ele está vivendo. E aí xingam ele, falam mal do personagem dele. Né? Esse mecanismo, então, é muito visto pelo Edgar Morin, que ele vai dizer essa identificação, essa projeção. E aí ele diz, esse duplo mecanismo, então, ele acaba por caracterizar também a relação com as imagens que eu tenho. A imagem, né, pois não se trata apenas do ator ou do atriz de carne e osso, mas é aquilo que eu vejo e me inspiro dentro dela. É nisso que a indústria cultural se utiliza para fazer com que as pessoas projetem a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos. E aí, gente, existe muita gente que vai dizer, né? Oh, eu queria ser fulano de tal. Ah, eu queria ter a ousadia da Beltrana lá, que era pobre e foi vender, sei lá, alguma coisa, e hoje ela está lá milionária na novela, né? A novela, seja ela religiosa, seja ela qual for, que vai aparecer aí. Essa projeção. E aí, no Capitalismo, na página 11, vocês podem marcar o penúltimo parágrafo, né, que é a identificação dos fãs, e vamos lá para a página 12, para a gente já começar a caminhar ao finalzinho dessa aula que nós estamos aqui. No capitalismo, então, podemos perceber que o cinema se transforma, então, num tipo de indústria, né, num tipo de venda de mercadorias. Né? Você vai vender. Nós vamos estudar isso com maior esmero depois no próximo capítulo, e aí vamos deixar muito claro, né, como o cinema, né, como a TV encarna um novo tipo de indústria no qual as pessoas não precisam mais se esforçar. Elas consomem algo que lhe faz bem. Não precisa ser mais um livro reflexivo. Por isso que você tem hoje muitos livros de autoajuda, que a pessoa está aí e sabe está sentindo mal, aí ela vai encarar os 200 passos para que você tenha sucesso, os coachings que vão aparecendo aí e vai dizendo lá, eu não era nada, mas eu segui esse método e esse método hoje me tornou uma pessoa, né? Os influencers, acho que é esse nome que dá aí, né? Agora influencers, né? Que deve se falar, né? do YouTube, galera que vem com uma mágica, né? Que vem com uma garrafada filosófica, ideológica, e diz para você, ó, segue que você entra, que você consegue, que você vence. Então a indústria cultural ela vai gerar isso. Ela vai gerar um novo tipo de consumo, do qual o consumo que eu quero me sentir bem, que eu não quero ser incomodado, que não era o papel da arte, né? O papel da arte era literalmente incomodar, fazer com que você pensasse, fazer com que você refletisse sobre a sua vida, sobre as suas práticas, tá? Então esse fato muda a face dos países industrializados nessa primeira metade do século XX e a publicidade passa a manipular anseios e desejos das pessoas. Aquilo que Marx vai dizer que a mercadoria agora é a mercadoria do estômago e a mercadoria da fantasia. A mercadoria não é mais apenas algo que eu posso, né, sólido, como essa caneta que eu estou na mão, ou o celular que está aqui. Não. A mercadoria agora é a fantasia. É o corpo perfeito, é a mente perfeita, sei lá, é aquilo que vai ser vendido para mim num negócio extremamente especializado e lucrativo para nós aqui. Tá? Vamos só seguir já para caminharmos
ao final dessa matéria aqui, né? No caso, página de número 12, a página de número 12, vocês podem grifar aí o primeiro parágrafo, que é a produção em larga escala, o cinema se transformou, a publicidade aprendeu rapidamente a dirigir as suas mensagens. A publicidade hoje, galera, quem vai estudar publicidade na faculdade sabe, você tem nichos de mercado, você tem alvos. Você vai fazer publicidade para quem? Para criança? Você vai fazer publicidade para adolescente? Vai fazer publicidade para um grupo religioso específico? Você tem isso, mercado, por exemplo, o famoso mercado gospel, né? Músicas, artigos religiosos, você tem um mercado. Os carismáticos, o mercado carismático também. Então, tudo isso aqui vai gerando aí possibilidades, de novo, gerar as necessidades do estômago e da fantasia. Então, os novos anúncios, né, o fetiche da mercadoria, não só ocultava as condições da produção, o seu caráter social, mas transformava em realizadora de sonhos e fantasias. A mercadoria, né, o chá que vai emagrecer você, sei lá, a escola, o estudo, o curso, né, o curso rápido que vai levar você agora a subir as escadas e as jornadas do empresariado. Então, todos esses sonhos vão ser ditos e formados aí por essa nova constituição social que nós temos, né, que vai ser produzida a partir dessa indústria cultural. Então, se formou desde muito cedo uns círculos de fãs e tudo mais aí. Na página de número 13, nós temos ali o único parágrafo da página 13, marquem ele, que diz assim: o que caracterizou as primeiras décadas do século XX, com o início de uma sociedade de consumo propriamente dita, foi a forma como a prática de consumir, estimulada pela propaganda, generalizou-se, não restringindo mais as mercadorias palpáveis ou os bens materiais, como automóveis, móveis, roupas, etc. Ela abrangeu também o que mais tarde seria chamado de bens simbólicos e culturais, como a música, o cinema, os programas radiofônicos, as revistas e os jornais. Enquanto na Inglaterra a televisão surgiu com um serviço público por meio da BBC ou da BBC, nos Estados Unidos ela se estabeleceu com o financiamento da publicidade e dos anunciantes, daqueles que queriam então divulgar esses mercados aí. Então nós temos a publicidade, né? A fala aqui, a publicidade, ela é a alma do negócio, né? Ser publicitário é você levar aí as raias de todo o mundo aí. Tudo bem? Vamos lá, dúvidas? Eu tenho alguns minutinhos, eu quero utilizar esses minutinhos aí. Alguma dúvida? Tudo certo aí? Tudo joinha aí para vocês? No delay? Tem o delay aí, então, tudo certo? Valeu, então. Vamos seguindo um pouco mais. Deixa eu entrar na página de número 16. Vamos lá, né? Página 16. Vamos falar um pouquinho sobre indústria cultural. Né? Indústria cultural, para nós aqui, que é importante falar sobre a indústria cultural. Objetivos aqui: identificar as características do conceito de indústria cultural, analisar os impactos sociais e compreender as relações entre vida individual e indústria cultural. Vamos lá, vamos definir indústria cultural e a gente fecha nisso daqui. Eu já citei indústria cultural, então deixa eu fechar nisso aqui para vocês. O conceito da indústria cultural foi desenvolvido por dois filósofos alemães, pertencentes a uma escola, né, que ficou conhecida como a Escola de Frankfurt. Enfim, essa Escola de Frankfurt, ela não existiu no sentido de escola pronta, né? Ela foi uma escola acadêmica, né? Ela foi um conjunto acadêmico, com vários autores, entre eles os dois que estão aí, Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Foram dois. Existiram outros, né? Walter Benjamin, né? Muitos outros aqui. Mas esses dois, eles são importantes porque eles vão cunhar a ideia, né? Ou a expressão indústria cultural.
É na obra deles, né, no livro A Dialética do Esclarecimento, que vai aparecer a ideia de indústria cultural. O que se refere à indústria cultural? Refere-se, então, à ideia de produção em massa, comuns nas fábricas e indústrias, que agora passou para a produção artística. Aquilo que era comum apenas nas mercadorias, seja qual fossem essas mercadorias, agora também foi introduzido na arte, na cultura, que vai se utilizar, então, de técnicas capitalistas. Assim falando, música, filme, espetáculos, pinturas, obras de arte, né, vão ser desenvolvidos aí a partir de uma lógica de produção em massa. Por exemplo, nós vamos ter, vamos voltar aqui, né? Volta aqui, ó, o grito, né? Essa expressão que nós temos aí do norueguês Edvard Munch. O Munch cria o grito, né? Uma obra de arte hoje caríssima. Mas quantos quadros nós temos do grito? Né? Uma pessoa, você pode talvez ter uma imagem dessa em casa, né? Uma fotografia, um quadro desse em casa. É uma produção em massa. É lógico que o original ele é caríssimo, né? O original se torna até um produto, como vamos dizer, por que obras de arte são caras hoje? Porque você pode reproduzir essa obra de arte para todo mundo, e aí você precisa ter aquilo que seria o exclusivo, né? Então, o original é meu. Então, o original pode custar milhões. Aí você tem, por exemplo, gente muito rica que faz o quê? Que compra obras de arte, empresta essas obras de arte a museus, né? Para que fiquem expostas ali em museus. Mas então, o que é essa indústria cultural? É um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a mercadoria chamada cultura. Tudo bem, gente? Estourei aqui alguns minutos. Alguma dúvida? Hein, gente? Alguma dúvida ou perguntas a serem feitas? Se não, galera, então não. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana, seja uma semana aí guardada aí, que Deus abençoe os pais de vocês também. Estamos torcendo para que muito em breve estejamos juntos. Tá? O meu abraço a todos, o meu beijo a todos. Até a próxima aí. Falou, Natan, muito obrigado. Obrigado vocês, eu agradeço a todos vocês aí por estarem junto comigo, né? Não me deixando eu ficar meio doido aqui, né? Achar que eu estou nas raias da loucura, quase que com camisa de força aqui, sozinho. Uma boa semana, um beijo a todos aí. Professor, obrigado. Tchau, Greta. Júlia, tchau. Gustavo, aquele abraço, querido. Um bom dia, uma excelente semana também para vocês. Né? Gi, obrigado. Deus abençoe a todos aí.